Olá pessoal, vamos falar sobre churrasco e vinho. Todo mundo gosta de churrasco, só que existem vários tipos de churrasco. Por exemplo, o tipo de carne que vai ser utilizada. Você pode fazer churrasco com carnes vermelhas, você pode fazer churrasco com carnes brancas, você pode fazer peixes grelhados, peixes na brasa, que acaba sendo um churrasco. Em algumas partes do mundo eles usam o peixe, apenas peixe, e também consideram churrasco. É apenas uma denominação, uma maneira de falar. E então nós temos churrasco de carne vermelha, carnes gordurosas, algumas carnes mais magras, carnes brancas, frangos, peixes. E como a gente harmoniza isso? O vinho é perfeito para harmonizar com cada tipo dessa carne, cada tipo de churrasco que a gente vai fazer. E por que essa harmonização é tão boa? As pessoas falam assim, churrasco como os argentinos fazem, a carne vermelha combina muito bem com o vinho tinto, com o Malbec, Cabernet Sauvignon, um vinho mais forte, mais potente, um vinho tânico. Só que muito se fala e pouco se explica sobre essas questões de harmonização. O que é um vinho tânico? O que é tanino? Tanino é uma substância que tem nas cascas das uvas, tem nas sementes, tem nos talos, naqueles engaces. E essas substâncias, elas dão ao vinho características mais austeras, mais fortes, mais intensas. O tanino, a presença do tanino na boca da gente, é como se fosse uma banana muito verde. Ele aperta, aquela coisa que trava, dá uma certa secura. E o tanino, ele não é sentido na língua, ele é sentido mais nas bochechas, na parte toda da boca. Para você ter essa percepção, se você tiver a oportunidade, como uma banana verde, uma banana bem verde, morda um pedacinho, você vai sentir aquela coisa seca, aquela coisa travada, aquela coisa quase árida. Isso é o tanino. Essa é a ação que o tanino tem na boca da gente. Então, por que o churrasco com vinho tinto que é muito tânico, que tem bastante tanino? As carnes vermelhas, as carnes com mais gorduras, as carnes mais fortes, elas combinam muito bem com o vinho que tenha mais tanino. O tanino, ele reage com a gordura da carne e dá uma sensação mais agradável. A gordura da carne provoca uma untuosidade na boca, ou seja, ela cobre a boca, como se fosse uma camada que dá na boca, que faz na boca, na língua e nas bochechas. E quando você bebe o vinho, você não sente aquela coisa tão tânica, tão forte do vinho. Outra questão também é o sal. O sal na comida, ele ajuda, ele faz com que o vinho se apresente menos tânico. Dá características mais frutadas ao vinho e torna aquele vinho, muitas vezes, um vinho muito forte, muito potente, muito tânico e alcoólico, mais agradável, mais harmonizado, mais harmonioso com a carne vermelha. Essa é uma característica. Agora, se você vai fazer um churrasco, você vai fazer, por exemplo, um frango, uma carne mais branca, uma carne mais seca, uma carne que não tenha tanta gordura, como um peito de frango, no final fica seco. É difícil você fazer um churrasco com um peito de frango e ele ficar suculento, ele ficar macio. Então, macio ele fica, desculpa, mas assim, ele não fica suculento, ele não fica cremoso. Então, para você harmonizar com esse tipo de carne, seria mais interessante um vinho de alta acidez. A acidez é o que provoca na boca da gente o salivar. Os vinhos verdes, por exemplo, são vinhos que têm uma grande acidez. Alguns Riesling, a maioria deles, dos alemães, secos, têm uma acidez muito grande. Sauvignon Blanc, tem vários Sauvignon Blanc de determinadas regiões, como Casablanca, no Chile, que também tem uma alta acidez. E são vinhos que têm uma alta acidez, mas na maioria não tem tanto corpo. Isso vai ficar bastante interessante com essas carnes brancas, com essas carnes mais secas. Já se você faz um peixe na brasa, dependendo do peixe que você usa, você acaba colocando muitos temperos. Você pode colocar muito limão, você pode colocar ervas, vários tipos de temperos que vão dar uma riqueza maior nesse peixe. Mas para harmonizar com determinados vinhos fica um pouquinho mais complicado. Se você pega um Sauvignon Blanc de Casablanca, no Chile, com alta acidez, mas que tem pouco corpo,
ele vai sumir diante de todo esse tempero desse peixe que você utilizou. Pode ser peixe ou podem ser mariscos, podem ser crustáceos também. Isso às vezes você pode fazer isso também na chapa, na brasa. Então o que você vai fazer? Você já vai partir para um vinho que tenha mais estrutura, que tenha acidez, mas que tenha mais riqueza aromática e de sabores. Aí você pode usar um Gewürztraminer, você pode usar um Chenin Blanc ou um Torrontés, que é um vinho da Argentina praticamente, a uva branca que mais se desenvolveu na Argentina é a Torrontés, e dá vinhos bastante aromáticos, vinhos que têm uma acidez boa e pode harmonizar perfeitamente com esse peixe. Então, o churrasco, a carne grelhada, depende muito do tipo de carne para você poder harmonizar com o vinho. Em relação àquelas carnes vermelhas que eu falei no início, quais são os melhores vinhos? Normalmente os Malbecs argentinos, que são vinhos que são mais potentes, têm um teor alcoólico mais elevado, têm um tanino mais presente e uma acidez também muito boa e elevada. Os Cabernet Sauvignons, também com as mesmas características de potência alcoólica, tânica e acidez. Os Taná uruguaios são fantásticos para isso. Também são vinhos com muita estrutura, com bastante tanino, com algumas carnes mais gordurosas, ficam perfeitos. Agora, você pode arriscar também, se você fizer uma carne branca ou uma carne de porco com bastante gordura, com muito molho, você pode harmonizar com um vinho branco que tem essas características de acidez e de corpo. Então, essa é a dica. O churrasco é perfeito para você harmonizar com vinho. Você precisa saber qual vinho, com qual tipo de carne que você vai fazer e experimentar também. Acaba que o paladar, o gosto da pessoa vai decidir que tipo de vinho você vai harmonizar com o seu churrasco. Mas essa é uma questão muito interessante. Experimentem. Vocês vão saber o que mais agrada e o que vai combinar melhor. Depois deem um retorno. Se vocês acharam o vídeo bacana, se vocês acharam interessante as informações e se vocês fizeram essa experiência em casa e o que vocês acharam. Vai ser um prazer interagir com vocês, responder a todos e deem sugestões para os próximos vídeos, os próximos posts do blog e me sigam no Instagram, vinho_perfeito. Eu sou Waldemar Krzynewski, do blog vinhoperfeito.com. Um grande abraço e saúde a todos.